noite para trazer a palavra do Senhor. Vamos orar pelo pastor Ricardo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui neste momento, entregando a vida do teu servo nas suas mãos, meu Deus querido, que ele venha ser canal de ti, que possamos, Senhor, mais e mais ouvir de ti, tudo que ele for transmitir, meu Deus querido. Estamos aqui de corações abertos para receber, meu Deus querido. Derrama mais e mais da tua unção na vida do teu servo. Te agradecemos pela vida dele, em teu nome, Jesus querido. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Podem sentar, podem sentar. Estamos felizes por mais essa oportunidade, embora temerosos, né? Porque sempre quando a gente prega a palavra de Deus, a gente fica assim, para quem é tímido, então, principalmente, né? Mas, graças a Deus, grande parte do que nós queríamos falar essa noite, os nossos jovens, os imersos, já cantaram, já disseram, mas a gente quer completar alguma coisa nesse texto que eles escolheram como tema base para essa festividade, para esse congresso, que é Ezequiel capítulo 47, alguns versículos. Essa experiência da imersão do profeta tem implicações profundas nas nossas vidas, principalmente porque Ezequiel, o homem inundado pelas águas dos rios, das águas purificadoras daquele rio, representa muito bem o cristão cheio do Espírito Santo, porque, como nós sabemos, a água é um dos símbolos, um dos grandes símbolos do Espírito Santo, não é isso? E esse enchimento, esse estar nadando nessas águas, implicam nas nossas vidas a compreensão de que somos guiados pelo Espírito Santo. E eu queria falar de forma muito prática sobre essa questão para vocês, jovens de todas as idades, porque essa imagem das águas, ela deixa muito claro, todos nós sabemos que a água é vida. Todas as vezes que querem procurar vidas em outros planetas, a primeira coisa que eles procuram é saber se tem água. Tendo água, é possível que haja vida. Sem água, a vida é impossível. Então, a água, irmãos, é fundamental. Por isso que quando o nosso Deus criou as coisas, ele formou, deu forma à terra, o Espírito Santo dele estava pairando sobre as águas. Mas a água, embora também represente o Espírito Santo, ela também representa a palavra de Deus, amém? Sabemos disso, não sabemos? É uma igreja que estuda a palavra de Deus, nossos jovens imersos, mergulhados, conhecem a palavra de Deus, sabem que as Escrituras também são representadas pela água. E é interessante que Jesus mesmo nos diz que Ele nos limpa pela sua palavra. Tem alguns versículos que a gente vai pular um pouquinho. Também é dito que somos purificados por Cristo com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Também que promove a lavagem da regeneração. Esse texto de Tito é muito interessante. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Tito 3, versículo 5. Pois é a palavra que nos gera como filho de Deus. Muito rápido, muito bom, filhão. Então coloca aí 1 Pedro 1, 23, só para a gente dar uma finalizada nesse texto. Pois é a palavra que nos gera como filhos de Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela... Eita, só tem jovem aí, né? Pela... Sabe, sempre a segunda vez funciona, né? Estão na segunda vez, não sei por quê, só na segunda vez. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso. A visão das águas purificadoras, portanto, ela tem esses dois aspectos para que nós consigamos a perseverança espiritual. Essa visão do profeta mostra claramente para nós, se nós quisermos sucesso espiritual, devemos estar imersos nessas águas, que representam a um só tempo o poder do Espírito Santo e a limpeza que a palavra de Deus traz para nós. Parece um tema batido, mas é necessário, irmãos, que nós repitamos diversas vezes. É preciso que nós mergulhemos nesse Espírito Santo, que nós vivamos com as nossas vidas imersas no Espírito Santo e limpos pelas Sagradas Escrituras. Então, meus queridos jovens imersos, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, e a primeira coisa que vocês precisam para completar o chamado de Deus na vida de vocês, é se submeter completamente à vontade de Deus. É o que nós chamamos de rendição. É o que nós chamamos de rendição. Significa tomar uma postura, uma posição contrária ao fluxo dessa vida. É como nós costumamos dizer, é ir de contrafluxo ao mundo, é andar na contramão do mundo.
E é preciso, para isso, se entregar completamente a Deus, é se render completamente a dele. Não existe estratégia perfeita, não existe fórmula mágica. O que nós precisamos é do poder de Deus. Não dá para trocar o poder de Deus por qualquer outra estratégia, porque não existe fórmula mágica, não existe estratégia espetacular ou perfeita que nos faça fazer a vontade de Deus, que não seja através do poder de Deus, é a nossa rendição a Ele. Vocês já perceberam que às vezes a gente tenta criar estratégias? Pode vir, filhão, pode vir. Já perceberam que às vezes tentamos criar estratégias descoladas? Obrigado, filhão. Já perceberam que às vezes a gente tenta criar estratégias descoladas para alcançar as pessoas? Perceberam isso? Que muitas das vezes nós trocamos o poder do Espírito Santo, aquele que nos leva a pregar a palavra dele, que nos dá forças, que nos dá poder, que nos dá audácia, que nos dá ousadia, e trocamos por estratégias descoladas para alcançar as pessoas. Só que nós nos preocupamos tanto com as estratégias descoladas e gastamos pouco tempo para conhecer essas pessoas, para entender o que se passa com elas, para entender a sua cultura. E esse ponto é particularmente importante para vocês, jovens imersos. Vocês estão numa cultura jovem que é bem diferente da nossa época. Não é, pastor Paulo? Fala pastor Paulo porque é meu contemporâneo. Xandão também, né? E é preciso que hoje a gente precisa entender que Jesus Cristo, na época dele, na cultura dele, no momento dele, ele se preocupava com as pessoas. Jesus não andava com as pessoas, irmãos. Jesus não comia e bebia com as pessoas. Curava essas pessoas, conversava com essas pessoas, andava no meio dessas pessoas. Ele conhecia a cena, ele conhecia o ambiente, ele conhecia o fluxo normal daquela cultura, ele conhecia aquela época. Então, meus queridos jovens, é preciso que diga isso para vocês, que Jesus Cristo também se comunicava de forma criativa. Ele usava aquelas parábolas, todas as parábolas que Jesus Cristo utilizava, ele as utilizava dentro do contexto daquela época. Ele conversava a linguagem que aquele povo reconhecia, para aquela cultura reconhecia naquele momento. E vocês, jovens, imersos, mergulhadores, profundos, mais do que ninguém, vocês conhecem a cultura que vocês pertencem. Vocês conhecem o momento que vocês estão vivendo. Então é preciso que se crie obras, situações criativas para pregar o mesmo evangelho de sempre. É preciso que a gente saiba que o cenário de hoje precisa de seguidores firmes e genuínos, que preguem a palavra de Deus, que ensinem para as pessoas que estão nesse século como é servir a Jesus Cristo. Como seria uma banda de rock, meus jovens? Uma banda de rock que serve a Jesus Cristo? Tem. Mas como se processa, Xandão? Como se processa, como se segue a Jesus Cristo sendo uma banda de rock? Como se dá esse tipo de coisa? Para vocês, né, um montão de dedo assim sobre o Xandão e um montão de jovens, né? Banda de rock hardcore cristã. Para minha época isso seria um absurdo. Uma coisa horrível. Mas hoje é perfeitamente possível. Mas como se processa a vida de uma banda de rock cristã? Vocês têm que dar a resposta. Como é ser um político que serve a Jesus Cristo? Como é ser um ator que serve a Jesus Cristo? Como é ser um policial que serve a Jesus Cristo? Como é ser um designer gráfico que segue a Jesus Cristo? É preciso que a gente tenha essas respostas para essas pessoas que virão nos perguntar. E eu falo isso para vocês jovens, porque essa cultura é de vocês. Porque para mim pode parecer um pouco estranho. Embora eu dê uma nadadinha, uma abraçada nessa cultura, né? Mas para mim ainda é um pouco complicado, mas para vocês não devem ser. Mas a gente precisa fazer isso sendo completamente conectados, influentes e apaixonados por esse evangelho. Porque só sendo apaixonado por esse evangelho, a gente vai fazer exatamente o que o apóstolo Paulo nos fez e nos ensina em 1 Coríntios, filhão.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para ganhar. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vocês entenderam? Às vezes a gente vai abdicar, a gente vai abrir mão dos nossos direitos para poder salvar alguns. E não são todos, não, são alguns. É preciso que a gente seja apaixonado por esse Evangelho, e ao ser apaixonado por esse Evangelho, a gente vai pegar o nosso chamado que Cristo nos faz, e iremos a este mundo anunciar o Evangelho. É isso, essa é a ideia objetiva do versículo 9, eu ia pedir, filhão, coloca na NVI, valeu, por favor. No versículo 9 do texto que vocês escolheram, que é de Ezequiel 47, já foi lido pela nossa querida Laís. Ezequiel 47, versículo 9. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá. E na versão NVI um pouco mais nova, diz assim: porque essa água flui para lá e saneia. Sanear é exatamente o que ali é, transformar a água salgada em água doce, tornar são, sadio, curar, tornar agradável, limpar a água saudável, de modo que, por onde o rio fluir, agora a segunda vez, por onde o rio fluir, na próxima vez não vai ter a segunda, vai ser só a primeira vez. Por onde o rio fluir, tudo viverá. Queridos irmãos, a nossa função dos imersos, a nossa função daqueles que estão mergulhados nas águas profundas do conhecimento de Deus, da palavra de Deus e do seu Santo Espírito, é por onde eu e você passarmos nadando nesse rio, vida fluirá. A nossa função nessa terra é trazer a vida, porque Jesus Cristo disse que em nós fluirá rios de água viva. Mas quem é a fonte? Ele. Mas essa essa água tem que passar através de alguém. E esse alguém somos nós. O plano divino é encher o coração de homens e mulheres com uma vida espiritual renovada, mediante o poder do Espírito que flui pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Esse plano de Deus é para vocês e através de vocês. E nessa breve reflexão que nós vamos trazer nessa noite, eu tenho dois objetivos que eu preciso alcançar com vocês nessa noite. O primeiro é desafiar cristãos a saírem da superfície, saírem do raso da vida cristã para viver uma vida plena na presença de Deus. Isso não é porque eu quero não, é porque a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo terá uma vida plena, e tereis vida e vida em... Isso, foi só na primeira vez, hein? E na segunda coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês, é que é perfeitamente possível qualquer pessoa que ouvindo o Evangelho da Graça, bebendo fartamente dessas águas que emanam do Senhor, ter uma vida abundante. Vamos nessa então? Então tá, eu queria convidar também a vocês lerem e pedir também ao nosso querido jovenzinho colocar João capítulo 4, versículos 13 e 14. Depois vocês podem ler o versículo 10 em diante também. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Enquanto ele põe, já está lá, rapidinho. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A proposta de Cristo é sublime, a proposta dele é linda, a proposta dele é maravilhosa. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, e essa água vai jorrar até a vida eterna. Sabe por que até lá? Porque lá diz que tem um rio de água viva, de água limpinha. A gente vai viver eternamente sob essa água. Queridos irmãos, isso é uma promessa sublime, é uma promessa fantástica. Jesus Cristo aqui está dizendo que Ele sacia a alma de todos aqueles que o recebem. Nós fizemos isso. E ainda falando sobre a água, Ele afirma que o resultado poderoso de quem bebe dessa água que Ele oferece gratuitamente
Aí a gente vai sair de João 4 e vamos para João 7. É lindo isso, irmãos, é lindo isso. Tenha paciência um pouquinho comigo. João 7, 37, 38. Oh, água maravilhosa. Essa aqui também é boa, mas imagine beber a água que jorra para a vida eterna. Versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o resultado da água que você bebe. Você bebe a água de Jesus Cristo, a água que é Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e em você fluirá essa água. Para que você mate a sede dos outros. Para que você, imersos, matem a sede dos outros. E vai ter geração sedenta como essa geração que nós vivemos hoje, meus queridos irmãos. Ô geração sedenta. Deixa eu contar uma coisinha para vocês nessa noite, irmãos. No versículo 37, volta no 37, por favor, filhão. No último e mais importante dia da festa. Vocês se lembram que festa é essa, estudantes da Bíblia? Menos pastor Paulo e pastor Alexandre. Só libera o mais velho. Festa das cabanas ou festa dos tabernáculos? Isso, tabernáculos. Imerso, enche de orgulho. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Nessa festa, o povo trazia ramos de palmeira e andava ao redor do altar. Um sacerdote, então, pegava água com um vaso de ouro lá no tanque de Siloé. Que coisa linda, irmãos. Era uma festa muito emotiva, muito emocionante. Ele levava essa água e levava até o grande altar, e lá ela derramava, oferecendo essa água a Deus. E essa água trazia uma memória daquela água lá no deserto que saiu da rocha, lembram-se disso? Que saiu da rocha enquanto o povo estava vagueando no deserto. No último dia, aí que vem, irmãos, presta atenção, irmãos. No último dia da festa, a festa durava 7 dias, no último dia da festa, o povo marchava 7 vezes em volta do altar, em memória das 7 voltas, aonde? No muro de Jericó. E nesse último dia, irmãos, aí que meu coração ardeu, irmãos, quando eu estava estudando isso. No último dia, Gabes, no último dia da festa, enquanto o sacerdote estava jogando a água sobre o altar, Jesus Cristo, em alta voz, porque vocês leram lá que ele estava em alta voz no versículo 38, filhão, de João. Na verdade é em João capítulo 4, né, tadinho, vou enrolar ele, né? João capítulo 4, verso 13 e 14. 14. Em alta voz, é esse texto aí, pode ficar. No último dia da festa, então, quando o sacerdote jogava água, foi exatamente, é muito provável que nesse momento Jesus Cristo em alta voz grita: ei, estão vendo essa água aí que está sendo jogada sobre o altar? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí Jesus Cristo aproveitou aquele momento da água caindo do vaso de ouro sobre o altar, e Jesus Cristo em alta voz, que o texto bíblico diz que ele em alta voz clama: quem tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Que ele é igual a vocês, ele é um imerso. Naquele momento ele aproveitou a oportunidade e começou a pregar o evangelho. Está vendo essa água aí, filhote? Essa água aí acaba, essa água aí tu bebe agora, daqui a pouco está com sede, mas quem vem a mim e beber da água que eu ofereço, nunca mais terá sede. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Aí você lembra de Paulo, que diz que é imitador de Cristo? Ele fez a mesma coisa lá na Areópago. Pegou lá um lugar, estava escrito ao Deus desconhecido, aproveitou a oportunidade, toma, é esse Deus aqui que eu quero anunciar. Criatividade, irmãos, não é estratégia não, é porque quando você ama o evangelho, as oportunidades se escancaram, as portas se abrem para você anunciar o evangelho, mas é preciso que eu e você sejamos apaixonados pelo evangelho. O imerso aproveita as oportunidades. Meus queridos jovens, o peso é para vocês, quero nem saber. O peso é com vocês, porque cada geração
requer novos profetas que anunciem o evangelho para aquela geração e anunciem a palavra de Deus. E detalhe, usando a linguagem de vocês, não tem tempo ruim, ou ruim para ficar bonitinho em português, né? Não tem tempo ruim para se pregar o evangelho. Como eu preguei o evangelho quando no meu time o técnico era o Jorge Jesus. Ah, meu Pai do céu. Como eu preguei o evangelho. Volta, Jesus. Como eu preguei. As oportunidades se escancaram. O tempo está sombrio, eu sei, eu vou trazer uma palavra profética para vocês, porque é profética, porque está na Bíblia. Palavra profética é bíblica, é oportuna, é necessária para todos vocês que são seguidores de Jesus Cristo. Os tempos são sombrios, mas as oportunidades para pregar o Evangelho estão escancaradas para cada um de nós. Aproveite as oportunidades, aproveite essa cultura jovem que vocês estão, porque há uma porta aberta. É o momento de falar de Jesus Cristo de forma atual para uma sociedade moderna, mas que tem as mesmas necessidades de salvação em Jesus Cristo. É moderno, é pós-moderno, mas as necessidades, Rafael, são as mesmas. Precisamos anunciar esse evangelho com coragem. Ou precisa botar gravata? É isso com gravata, né? O VT que era festa de jovem, vamos meter um camisão por fora mesmo, bonitão. Pastor Paulo, coração bom, vai permitir lá, né? A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Vocês fazem parte dessa geração de pregadores, de profetas para anunciar este mundo, que só o Senhor Jesus Cristo salva. E já foi dito aqui por vocês, que nós somos chamados de sal e luz, não é isso? Somos sal e luz, todo mundo sabe disso, mas já perceberam que às vezes, irmãos, eu principalmente, somos tão salgados, que as pessoas não conseguem comer a comida que nós oferecemos. Já perceberam isso? Somos tão diferentes, que parecemos esquisitos, viramos alienígenas no meio de uma sociedade. Eu sei, o negócio é para refletir mesmo, dar aquela coisa na cabeça. O que esse irmão está falando? Ainda bem que tem o Xandão no sábado e tem o Léo no domingo, para ficar mais tranquilo para vocês. Vão me aguentando, ninguém mandou me chamar, né? Tenta entender, irmãos, que a gente precisa equilibrar isso. Nesse caso, duas situações podem acontecer. Se nós ficarmos muito salgados, nos sentimos tão bons, tão pessoas maravilhosas, tão eleitas, que não precisamos nos misturar com as pessoas desse mundo, a gente se esconde no gueto, a gente se esconde só entre nós mesmos, ficamos só nesse gueto e não proclamamos o Evangelho. Mas também há um outro extremo oposto. Nós nos abrimos demais, nos transformamos numa igreja pop, a nossa voz até é ouvida. Aliás, temos muita luz, né? Luz de diversas cores, mas a nossa relevância em salgar o mundo, onde fica? Então, nesse caso aqui, é preciso que haja equilíbrio. Precisamos ser diferentes, mas não esquisitos. Precisamos ser abertos para receber as pessoas, mas não podemos tomar a forma deste mundo maligno. É difícil, não é? É complicado, não é? É por isso que todas as vezes haverá pregações desse tipo, para nos alertar, para nos instruir, para nos dar condição de perceber. Então, qual é a solução, meu Deus do céu? Qual é a solução, meu Deus do céu, para tudo isso? Para eu não ser salgado demais e não ser pop demais. A Bíblia dá a solução. Volta lá de novo, filhão, para o texto de João 7, 37, 38. Percebo que tem um segredinho aí. No último dia, mais importante da festa, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
águas vivas. Agora lá para João, por favor, João 4 no caso, né? Isso, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, Jesus mandou beber dessa água. Mas agora uma pergunta simples: qual é a quantidade? Uns 2, 3 copos? Qual é a quantidade? Qual é a quantidade que eu tenho que beber dessa fonte? Quanto de água de Jesus eu tenho que beber para me tornar um imerso? Ou como vocês cantaram aqui, para se afogar. Vocês também são exagerados, querem se afogar também, né? Pelo amor de Deus, né? Aí depois quer se queimar lá no nardo, na mirra também, vocês são difíceis, né? Ah, Senhor, me queima com a sua mirra. Ah, Senhor, me afoga. Aí vocês não me ajudam, né? Eu amo essa turma. Quanto eu tenho que beber? Quanto eu preciso beber? A gente não tem que ter preguiça de ir à fonte tantas vezes quanto forem necessárias. O que vai determinar se eu estou imerso ou se a minha vida está rasa na vida cristã é a quantidade de vezes que eu vou a Jesus, é a quantidade de vezes que eu bebo dele, é a quantidade de vezes que eu o busco para que ele seja o Senhor da minha vida. Não tem segredo, está exposto. Eu tenho que ter essa disposição de ir lá, porque os imersos, eles são cheios de sede de Jesus e da sua palavra. A água, não tem problema na água, o que falta é a minha disposição de ir beber nessa fonte quantas vezes forem necessárias, e serão necessárias muitas vezes. Eu preciso beber sempre. Queridos irmãos, queridos jovens, não há truque religiosos para se relacionar com Deus. Não tem truque nisso. O que há são expressões genuínas do seu coração para amar a Deus. Já perceberam que a nossa grande tendência é, quando nós queremos ter tempo para Deus, é formar uma agenda? É criar uma agenda. Vou colocar aqui, eu preciso orar às 6, orar às 10, orar ao meio-dia, orar... E se eu não fizer nesse horário, eu estou errando. Primeira coisa que eu penso é formar uma agenda. Eu preciso fazer uma programação para encontrar com meu Deus. Eu preciso criar estratégia. Meu Deus do céu, aí Tiago diz para mim, se tem alguém de vocês passando dificuldade, então ore. Se está feliz, ele diz, cante. Ou seja, busque a Deus o tempo todo, cante e ore o tempo todo. O que há são expressões genuínas da nossa vida que parte de nós para Deus. Não tem regra. Não tem regra. Eu quero deixar mais um conselho para os jovens imersos aqui nessa noite. Se a sua prática espiritual não for contrária, se a sua prática espiritual, ou seja, a sua vida, a vida como você leva diante de Deus, se ela não for contrária às Escrituras, seu jeitinho especial de lidar com Deus é válido. Sabe por que eu estou falando isso? Não é uma coisa invenção da minha cabeça, não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Romanos 14, por favor, os versos 5 e 22. Romanos 14, verso 5, depois o 22. Há quem considere um dia mais sagrado que... Há quem considere iguais todos... Não, pelo amor de Deus, já estou acabando, eu sei que estou chato, mas me dá um negócio, deixa eu ficar feliz, me ajuda aí. Há quem considere um dia mais sagrado que... Outro, eu estou dando só uma palavra. Há quem considere iguais todos os dias. Aí, bonito. Cada um deve estar plenamente convicto. Agora o versículo 22. Assim seja qual for, é Bíblia, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Se você mergulha em Deus, se você tem seu jeitinho especial de falar com Ele, se não é contrário à Bíblia, viva isso. Cadê o Daniel Terrinha? Aí, Terrinha, eu ouvi um testemunho seu, pela minha esposa, que eu achei o máximo.
que eu vou reproduzir aqui. Se eu estiver assim enganado, você me corrige, tá, Terrinha? Terrinha, um dia, passando perto de uma grande empresa, disse assim: Senhor, legal se eu trabalhasse aí. Seria legal se eu trabalhasse aí. Ele não fez uma agenda de oração. Queridos, me entenda. Jesus, Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer carinho, Ele quer cuidado. Porque, irmãos, o que me leva a obedecer os mandamentos do Senhor é o amor que eu tenho a Ele, é a disposição que eu tenho de falar com Ele. O maior e o primeiro mandamento, qual é, meus irmãos? Qual é o primeiro mandamento? Não, isso aí vocês vão ter que falar alto. O primeiro mandamento. Vocês viram alguma regra aí? De não faça isso, não faça aquilo? Vocês viram? Por que Jesus Cristo disse: você não faça isso? Você não faça aquilo outro. Por que Ele disse que o primeiro mandamento é amar a Deus? Meu Deus, irmãos, por que Ele disse? Porque Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Para que depois que eu ame, Marcelo, ao Senhor, responder e atender os seus mandamentos passa a ser fácil. Porque eu amo, a gente não conseguiu entender isso. A gente não entendeu esse negócio. É amar a Deus. A gente está fazendo o caminho inverso. A gente procura as regras para nos justificar, para depois amar a Deus, quando o caminho correto é amar a Deus e cumprir os seus mandamentos. Meu Deus, irmãos, como a gente precisa. E só sendo, sabe como, para entender isso, Tiaguinho? Imersos. Nadar no rio do Senhor. Beber nessas águas purificadoras. E para finalizar, o testemunho está trabalhando lá, né, boneco? Olha só. Rapaz abusado, nem se ajoelhou para orar. Nem se ajoelhou para orar. Senhor, esse negócio aqui, Senhor, é bom. Irmãos, ame a Jesus, ande com Ele. Vá com Ele onde Ele for. Irmãos, leve Jesus para onde você for, porque se Jesus não puder entrar onde você está, o negócio não é bom. Vai com Ele, se divirta com Ele, esteja com Ele, fale com Ele o tempo todo. Que a gente precisa entender isso, irmão. Ser cheio do Espírito Santo é ter relacionamento com o Senhor. Mas vamos voltar mais um pouquinho lá nos versículos que vocês escolheram, já estamos terminando. De Ezequiel 47, vocês viram a história a partir do versículo 3, filhão. 47, 3. À medida que o homem foi andando para o leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, né? E levou-o pela água que batia no tornozelo. Depois ele andou mais 500 metros e a água já dava nos joelhos. Mais 500 metros e agora as águas já davam na cintura. Os outros 500 metros, então, ficou tão profundo e a rio ficou tão caudaloso que só dava para atravessar a nado. A gente vê aqui, irmãos, claramente que no nosso mergulho na vida com Deus, pode até haver diferentes níveis de profundidade. Mas não é uma boa exegese, não é uma boa interpretação a gente dar nome para cada etapa dessa profundidade. Não é uma boa explicação, não é uma boa interpretação. Porque a Bíblia quer dizer que só existe 2 níveis de profundidade. Ou você é quente ou você morno. Não é isso? Nós temos que ser mornos. Rapazinho até quebrou o pescoço ali. Não, pastor, o senhor não está certo. Apocalipse diz que ou nós somos quentes ou nós somos frios, porque o frio ainda tem a oportunidade de se aquecer novamente. Agora o morno está acostumado. Não está bom, mas também não está ruim.
está aqui na minha zonazinha de conforto. Só tem 2 níveis de profundidade. Só tem 2 níveis de profundidade na vida cristã. Ou eu estou no raso, ou eu estou na profundidade com Deus. E eu preciso, irmãos, viver assim, na profundidade do Senhor, com o Senhor. É preciso que a gente atente para isso. Então, rapaziada da imersão, águas paradas não matam a sede. Repete comigo, só os imersos. Águas paradas. Fala de novo, não deu para ouvir, a caixa falou mais alto. Águas paradas não matam a sede. E vocês já perceberam quanta água parada, quanta coisa ruim há nesse mundo, nesse século presente? Quantas águas paradas nós estamos bebendo? É militância política, é progressismo profano, é um bando de ideologias horríveis, é um continuismo morto. É tanta coisa ruim, tanto entretenimento que nos tira da presença do Senhor, drogas, sexo sem responsabilidade, idolatrias midiáticas, quantas águas paradas que estão afetando os nossos jovens, que acabam afetando e escravizando e trazendo uma vida vazia e sem amor para com o nosso Deus. Por isso que nesse momento eu convido a vocês a fazer uma oração, mas é a oração que está no Salmo 119, versículo 37, olha que oração interessante, queridos irmãos. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos. É a primeira oração. E a segunda? Oh, meu Pai do céu, irmãos, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste, ou nos teus caminhos. Já perceberam, irmãos, é incrível que todas essas tecnologias modernas que vieram, a gente pensou que fosse ter tempo para sobrar, tempo de sobra, não é isso? Essas coisas nos ajudam a economizar tempo, mas já perceberam que a grande pandemia mundial é a falta de tempo? Já perceberam isso? Daniel estava falando ontem, né, Daniel? Hoje já é quarta-feira, mas hoje já não é mais quarta, hoje já é quinta, e daqui a pouco é sexta-feira. As coisas estão muito rápidas, vão se evaporando. O tempo que a gente achou que era poupado, vai se evaporando. Mas sabe por quê? Que nós estamos perdendo muito tempo com coisas inúteis, que nos fazem viver no rasinho da vida cristã. Mas quais seriam essas coisas inúteis? Que coisas inúteis são essas? Aí eu vou dizer para vocês, as coisas inúteis são aquelas coisas que nós nos apegamos excessivamente. Coisas que nos apegamos excessivamente e que não necessariamente são coisas erradas ou pecado. Apego excessivo ao ócio não é bom, né? Tem dia que é gostoso não fazer nada, mas sempre. Apego excessivo ao dinheiro, à fama, à ideologia, compras, sucesso, essas coisas, né, irmãos, não são necessariamente ruins. O problema é que a gente devota muito tempo para essas coisas e nos esquecemos de Jesus. E nos esquecemos de fazer a vontade do Senhor. Ou seja, nós estamos bebendo pouco, ou estamos bebendo algo que não é a água que Cristo nos prometeu. E nós precisamos, irmãos, de parar de dar desculpas para falta de tempo, para orar, para ler a Bíblia, para estar com o Senhor. A gente não maratona um montão de séries, inclusive os doramas. A gente não maratona? A gente maratona. O problema não são as séries, eu também gosto. Se for ruim, eu também estou errado. Então, eu falei fora do microfone para não ficar mal, né? Não são as séries que são ruins. É a gente usar isso como desculpa para não ter tempo para Deus. E quando eu falo tempo para Deus, são os exercícios espirituais, porque Deus está o tempo todo. E quais são os exercícios espirituais? Você orar, ler a Bíblia, gastar tempo com a sua família, estar com a sua família, estar com seus irmãos em Cristo. É fazer como o apóstolo Paulo falou,
Existem muitas coisas boas, mas eu abro mão de todas elas. Vamos ler mais um versículo aí, desculpe, irmãos, é que eu sou assim mesmo. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Já estamos terminando, já estamos indo para o final. Vai ser bom porque o Benjamin nunca vai me chamar mais. Filipenses 3, 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Contudo, o que para mim era lucro, todas essas coisas boazinhas que nós temos na vida, toda essa tecnologia maravilhosa, então tudo que para mim era lucro para ser considerar como, mas por quê? O contraponto sempre tem que ser Cristo. Para as coisas boas da vida, que a gente gosta, é preciso ter Cristo como contraponto, como balança. O que eu estou gastando meu tempo mais com isso ou com Cristo? Aí continuando, Paulo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com o quê? A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele não ficou satisfeito de dar uma resposta só não. É para ficar bem claro na nossa cabeça, comparado com a suprema grandeza do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Não é só Cristo não, é Cristo Jesus. Mas também não é só Cristo Jesus, é Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aí vem a tapa na nossa orelha. Eu as considero como Estevão. Ah, tá. Eu as considero como para o quê? Oh, queridos irmãos, as coisinhas bonitinhas que nós temos são legaisinhas, os nossos celularezinhos, os nossos tablets, essas coisas são bonitas. O iPhone 38, eu nunca tive um iPhone, sempre quis ter, irmãos, faz uma vaquinha para me dar um iPhone antes de morrer, eu quero ter um iPhone. Quem quer ter um iPhone na vida? Deve ser uma coisa de louco. Mas essas coisas não podem tirar o meu amor, a minha devoção por Jesus Cristo. Possam tê-las, tenhas, as conquiste, lute, estude, trabalhe, mas não se apegue excessivamente a essas coisas. Apegue-se ao Senhor, porque tudo isso é esterco. Mas se quiser jogar fora um iPhone lá, né? Não tem problema. Mas a gente não pode ser escravizados por essas coisas. Não podemos ser escravizados por essas coisas. Deixa eu esclarecer para vocês, irmãos, não é sobre não se divertir, não é isso. Até porque eu gosto muito de me divertir. Tenho feito pouco isso ultimamente, mas é muito bom se divertir. Não é sobre isso que a gente está falando. Engasguei. Como os repórteres dizem. Desculpe. A questão não é isso. A questão é considerar Cristo superior a todas essas coisas. E para a gente terminar, João 17, versículos 15 e 18, para terminar mesmo. O convite da graça de Deus é para que eu e você saiamos do raso e mergulhemos em profunda devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, em relacionamento com Ele. João 17, 15 e o 18. João 17, versículo 15, depois o versículo 18. Queridos jovens, meus queridos jovens imersos, nunca foi ideia do Senhor, nunca foi intenção de Jesus que nós nos escondêssemos nos edifícios eclesiásticos. A ideia de Jesus sempre foi que eu e você estejamos no mundo, mas não pertençamos a este mundo. Olha o que ele fala: não peço que os tire mas que os protejas do maligno. Versículo 18. Como me enviaste, aonde? Ao mundo, assim eu os ao mundo. Ele não pediu para que nós estivéssemos alienados do mundo. Ele nos enviou ao mundo da nossa época, a época de vocês. Porque jovens imersos levantam a cruz de Cristo fora da igreja. Bonita essa frase, vamos repetir? Jovens imersos levantam a cruz fora. Que bonito, bota um hashtag desse aí,
Isso. A gente não pode se esconder nos edifícios eclesiásticos. Vocês jovens, levantem a cruz de Cristo lá fora. É muito bom vir para a igreja, é muito bom fazer esse congresso, é muito bom sentir a presença do Senhor, mas também é maravilhoso a gente ver Deus se movimentando no meio dos clubes, nos festivais, onde as pessoas estão. Que maravilhosa visão é quando a gente vê o Evangelho transformando pessoas, quando a gente vê jovens como vocês levantando a cruz de Cristo lá fora, e jovens imersos, jovens que mergulham na presença do Senhor, fazem e vivem exatamente isso, e ainda se divertindo. Irmãos, jovens, é muito bom servir a Jesus, é muito bom amar a Jesus e viver segundo a sua vontade. Tenha uma decisão intencional na vida de vocês. Ame a Jesus e cumpra os seus mandamentos com alegria. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.